Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Componente Matemática, né? Acompanhe comigo aí o que nós temos para a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Rio, sou professor de matemática e nós estamos na aula de número 51. Acompanhe comigo então o objeto de conhecimento da aula de hoje. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Olha o detalhamento também, regra de 3 simples. Então vamos, nesse momento, trabalhar aí a regra de 3 simples para a gente encontrar aí a solução dos nossos problemas envolvendo aí a proporção, tá bom? Acompanhe comigo. Muito bem, vamos falar então sobre regra de 3 simples, né? A regra de 3 simples que a gente já falou aqui, mais ou menos, né, em outras aulas, quando a gente falou sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E nós vamos agora entrar com mais detalhes aqui no processo de resolução de problemas, né, que a gente pode resolver por meio de regra de 3 simples. Então acompanhe comigo aí, ó. A regra de 3 é um método utilizado para encontrar valores desconhecidos em problemas envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. Como resolver, então, uma regra de 3 simples? A gente vai ter, então, que desenvolver, né, a partir do nosso enunciado. Então, olha só, é fundamental que exista a proporcionalidade, tá? Além disso, é de grande importância a identificação da relação entre as grandezas, né? Quando a gente tem lá o nosso probleminha, né, a gente vai catando lá os nossos valores numéricos, nós vamos catar também o que está sendo pedido, né, na questão, tá? E além disso, a gente vai fazer aquela análise, né, para saber se a nossa proporcionalidade ali é direta ou é inversa, tá? Vamos seguir em frente então. Os problemas que envolvem regra de 3 simples podem ser separados em 2 casos, quando as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, como eu adiantei para vocês, né? Ao deparar-se com qualquer questão que possa ser resolvida com regra de 3, seguimos os seguintes passos. Vamos ver então os 3 passos. Olha só, o primeiro passo, identificar as grandezas e construção da tabela, tá bom? Essa tabela aqui é opcional, mas se você optar por utilizar a tabela, ela vai lhe ajudar bastante, tá bom? Vamos ver o nosso segundo passo, olha só. Analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso aqui é essencial, né, para a gente solucionar o nosso problema. E o terceiro passo, aplicar o método de resolução correto para cada um dos casos e, por fim, resolver a equação, né? A gente vai lembrar aqui como é que se resolve uma equação, para a gente poder finalizar aí a continha utilizando a regra de 3, beleza? Vamos partir então para os nossos exemplos, para a gente praticar aí a nossa solução. Olha só, primeiro, grandezas diretamente proporcionais. Olha só então esse exemplo. Para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Esse é o nome do projeto. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas, mudas de árvores, né? Árvores frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Então, vamos ficar atentos aos valores, né? 3 pessoas que plantam aí 5 metros quadrados de mudas. Vamos continuar. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia, tá? Então a gente tem que fazer primeiro, né, cumprir aí as 3 etapas, tá bom? Então olha só, vamos aqui destacar quais são as nossas grandezas dentre esse problema aí que nós estamos tentando resolver, né? Então, de um lado, nós temos aqui a quantidade, número de pessoas, tá? Vamos colocar aqui número de pessoas. E do outro lado nós temos aqui, né, metros quadrados. O nosso problema fala o seguinte, que quando a gente tem 3 pessoas,
elas conseguem aí plantar 5 metros quadrados. Então é isso que nós vamos colocar aqui no nosso esquema, tá? 3 pessoas plantam juntas 5 metros quadrados. Aí, devido à necessidade de mais gente, né, foram adicionadas aqui, ó, mais 4 pessoas. É aqui que às vezes as pessoas se complicam, né? Tem uma palavrinha aqui essencial, ó, que é o mais. Então são mais 4 pessoas. Não é que mudou de 3 para 4. Foram acrescentadas 4 pessoas, aquelas 3 que já estavam trabalhando. Então nós já tínhamos 3 trabalhando, mais 4, nós temos agora 7 pessoas trabalhando, tá? E a gente precisa então verificar quantos metros quadrados essas pessoas juntas vão conseguir plantar as mudas, tá bom? Então esse é o nosso esqueminha aí que nós montamos. E agora a gente precisa fazer aquela análise, né? Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é analisar a proporcionalidade, se ela é direta ou se ela é inversa. Então nós vamos pensar da seguinte forma. Para esse caso específico aí, que nós estamos plantando, né, as mudas, se eu aumentar a quantidade de pessoas nesse projeto, né, que vão plantar as mudas, o que vai acontecer então com a área que está sendo plantada, né? Se eu aumentar aqui a quantidade de pessoas, lá do outro lado a área de plantio vai diminuir ou vai crescer também? Essa é a nossa pergunta, tá? O que você acha? Se eu aumento a quantidade de pessoas, é claro, né, que também eu vou aumentar aqui a quantidade de área plantada com as mudas. Então, se eu aumento de um lado e do outro lado também, isso aqui é uma proporcionalidade direta, tá? São grandezas diretamente proporcional, tá? Isso aqui é importante para a gente poder resolver, então, esse exemplo, né? Então, vamos montar aqui uma tabelinha, tá? Com essas informações para a gente poder partir aí para a nossa terceira etapa, né, que é o cálculo efetivamente. Vamos lá então seguir para a nossa próxima cartela. Olha só. As grandezas são pessoas e a área reflorestada, como nós concluímos aqui, não é? Inicialmente haviam 3 pessoas e agora há 7, né? Foram acrescentadas mais 4, então um total de 7. Inicialmente haviam 5 metros quadrados de plantio por dia, porém não sabemos a quantidade de metros quadrados que será cultivada pelas 7 pessoas. Então, representamos esse valor por X, que foi a letrinha que nós escolhemos aqui para simbolizar essa incógnita, né? Vamos então para a nossa tabela, olha só. Montamos aí uma tabelinha, né? Então, 3 pessoas plantam 5 metros, 7 pessoas plantam X metros quadrados. Então, é acima dessa tabelinha que nós vamos resolver a nossa questão, tá bom? Nós já analisamos aqui, né, que nossa relação aí das grandezas é uma relação diretamente proporcional, né? Nós incluímos aqui as nossas setinhas, então olha só, acompanhe comigo aí a nossa setinha. Agora é fundamental a comparação das duas grandezas. À medida que eu aumento o número de pessoas, a quantidade de metros quadrados reflorestados por dia aumenta na mesma proporção, tá? Então, se eu aumento de um lado, né, do outro lado eu também tenho aumento. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a gente vai resolver a partir daqui, tá? Utilizando, então, a regra de 3. Vamos, então, para a solução desse problema. Vamos para a regra de 3. Do jeito que está aí, ó, sem fazer alteração nenhuma, né? Eu vou escrever as nossas razões, ou então as nossas frações. 3 sobre 7 é igual a 5 sobre x, tá? Perceba que eu não alterei. 3 estava em cima, continuou em cima, 7 estava embaixo, continuou embaixo. 5 estava em cima, continuou em cima, x estava embaixo, continuou embaixo. Aplico agora o produto dos meios pelos extremos. Nós vamos ter, então,
3 multiplicado com x igual a 7 multiplicado com 5. X vai ser igual, o resultado de 7 vezes 5 é 35. E o nosso 3 passou para o segundo membro, dividindo. Tá bom? Como o 35 não é divisível por 3, a gente pode dar esse resultado aqui em forma de fração, ou então, se você preferir, né, fazer uma divisão aí de 35 por 3, o nosso resultado aí será aproximadamente 11,6, tá? 11,6 metros quadrados, tá? Então é esse o processo, né, para aplicar aí a regra de 3, tá bom? Para não ficar aí com a minha letra tão feia, né, eu coloquei aqui o nosso gabarito para você anotar direitinho aí a nossa solução. Então olha só, quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta multiplicar os valores da tabela de forma cruzada, né, gerando a nossa equação. Então você viu, né? 3 multiplica com x, que é igual a 5 multiplicado com 7. 5 vezes 7 resultou em 35, né? E o 3 vai para o segundo membro dividindo. Essa divisão aí, ó, aproximadamente 11,67, né? Ou somente 11,6 metros quadrados, tá? Então, nós utilizamos aí a regra de 3 simples, tá? Naqueles 3 passos que nós mostramos para vocês, né? Para a gente encontrar, então, a nossa solução, né? Que era o quê? O tanto de metros quadrados que vão ser plantados com aquelas 7 pessoas, né? Que estavam ali reunidas para fazer esse plantio, tá? Então, só para efeito comparativo, antes, com somente 4 pessoas, nós tínhamos 5 metros quadrados. Então, adicionando aí as 4 pessoas, né, totalizando 7, agora passou a ser 11,6 metros quadrados por dia, tá? Então, é assim que a gente aborda e resolve uma solução aí, um problema envolvendo aí a regra de 3, beleza? Agora, eu vou te mostrar um caso, tá, com grandezas inversamente proporcionais. Acompanhe comigo, então, esse problema. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demoraram 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Então, das 15, somente 10, né? Houve uma redução. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Então, você está vendo aí o nosso enunciado, né? Ele descreve aí toda a situação para a gente. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer aqui discernimento é as nossas grandezas, né? Quais são as grandezas que nós estamos trabalhando, né? Então, nós temos a situação aí da gráfica. Então, nós temos aqui o número de impressoras. Vou colocar só em MP aqui que você vai entender, né? Que são o número de impressoras. E nós temos aqui outra variável que é o tempo. Esse tempo, ele é registrado em horas. Faltou o O aqui. Então, o número de impressoras e o tempo, tá? Essas são as grandezas. Fica bem mais fácil a gente fazer a análise dessa forma. Nós temos, então, de início, 15 impressoras que gastam... Cadê? 18 horas para imprimir todas as provas do concurso. A gente não sabe qual é o total de provas, né? Mas a gente só sabe que o tempo gasto são 18 horas. E para nossa nova situação, essa quantidade aí foi reduzida, né, de 15 para 10, e a gente vai estimar então um tempo aqui, ó, vamos chamar de x, ou então de qualquer outra letra, né, para a gente tentar aí calcular em quanto tempo serão impressos aí todas as provas do concurso com apenas 10 impressoras, tá? Então, agora que a gente estabeleceu quais são as grandezas que nós estamos relacionando, a gente vai fazer aquela análise, né, para saber se nós estamos lidando aí com grandezas diretamente
ou inversamente proporcionais. E aí chega esse momento, né, que é crucial. Você vai fazer a seguinte pergunta, então, para o nosso problema. O que acontece, então, se eu aumentar a quantidade de impressoras, não é? Se eu aumentar a quantidade de impressoras, o que acontece, então, com o tempo de impressão? Se eu aumento a quantidade de impressoras, o tempo de impressão vai ser, com certeza, menor, tá bom? Então, se eu aumento de um lado, do outro lado vai ocorrer, então, um sentido inverso, né? Em vez de crescer junto, ele vai reduzir, tá? A mesma coisa acontece se eu pensar de forma contrária, né? Em vez de crescer, diminuir. Olha só, se eu diminuir, então, a quantidade de impressoras, né? Que é o caso que aconteceu, né? De 15 passou para 10. O que acontece do outro lado? O tempo. Se eu diminuo a quantidade de impressoras, eu vou ter menos tempo para imprimir todas as provas? É isso que acontece quando a gente reduz a quantidade de impressoras? Não. Se eu reduzo a quantidade de impressoras, eu vou levar mais tempo para imprimir todas as impressoras. Então percebo que as flechas estão em sentidos opostos, né? Porque se houve uma redução de um lado, né, do outro lado há um crescimento. Né? Então a gente já espera que o nosso x seja um valor aí maior do que 18, né? Se com 15 impressoras levou-se 18 horas, com apenas 10 impressoras a gente vai levar um tempo maior. Então é claro que nós estamos aqui com grandezas inversamente proporcionais, né? E aí nós temos então que tomar um cuidadinho na hora de aplicar aqui a regra de 3, tá bom? Vamos seguir em frente aí, vamos montar a nossa tabelinha. Olha só, exatamente a situação que nós analisamos, né? Quantidade de impressoras, se eu diminuo a quantidade de impressoras, eu vou aumentar a quantidade de horas. Vamos seguir em frente aí, ó. Analisando então as duas grandezas, é notório que se a quantidade de impressoras for diminuída, consequentemente, o tempo para fazer as impressões será aumentado. Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Beleza. Como é que a gente calcula, então? Você deve estar se perguntando. A gente calcula da seguinte forma. Na grandeza diretamente proporcional, do jeito que está aqui, a gente monta as nossas razões, né? 15 sobre 10 igual a 18 sobre x. Mas isso se fosse uma grandeza, se fossem grandezas diretas, né? Diretamente proporcional. No caso, então, da grandeza inversamente proporcional, a gente vai, então, inverter uma das frações. Eu vou inverter aqui a primeira, ó. Em vez de 15 sobre 10, eu vou escrever 10 sobre 15, tá? Igual a 18 sobre x. Então, nesse caso aqui, ó, é como a gente calcula, então, grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Inversa, tá? A gente inverte uma das frações. No caso aí, eu resolvi inverter a primeira fração. E agora sim a gente aplica aqui o nosso produto aqui de meio pelos extremos, né? Nós vamos ter então 10 multiplicado com x igual a 15 multiplicado com 18. 15 com 18 vai dar 270. E o nosso 10 vai passar dividindo. Então vai ficar 270 dividido para 10. Então o nosso x aí, ó, vai ser igual a 27 horas. Tá? Tá aí então. Calculamos utilizando mais uma vez a regra de 3. Lembrando que para esse caso aí de grandezas de inversamente proporcionais, a gente toma aquele cuidadinho, né, de inverter uma das frações. Então, a gente já estava esperando, né, um resultado
de horas maior do que 18, né? Porque com 15 impressoras se gastava 18 horas. Então, se eu diminuir a quantidade, a gente já sabia que ia ser uma quantidade maior de horas. Então, quando a gente reduz aí para 10 impressoras, a gente vai levar então um total de 27 horas. Professor, essa sua letra está muito horrorosa, está muito feia. Calma que nós temos o gabarito aqui para te mostrar. Bonitinho para você anotar de novo todos os detalhes. Olha só. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, é necessário inverter-se a fração, trocar o numerador e denominador, que foi o que nós fizemos, né? De uma das frações, para posteriormente multiplicar-se cruzado. Então, novamente aí, né? Em vez de 15 sobre 10, nós escrevemos 10 sobre 15, igual a 18 sobre x, de acordo lá com a nossa tabelinha. Multiplicando então agora, vamos ter aí 10 vezes x, igual a 15 vezes 18, né? 10 vezes x é o próprio 10x. 15 vezes 18 deu 270. E aí a gente lembra, né, que o 10, que está multiplicando o x, quando ele passa para o segundo membro, ele passa dividindo lá o 270. E 270 dividido por 10, o nosso resultado então vai ser x igual a 27 horas. Então saiu conforme o previsto, né? A gente já estava ali prevendo que ia ser uma quantidade maior do que 18 horas, né? E acabou gerando aí as 27 horas como nosso resultado final. Beleza? Vamos então ver aí uma dica, olha só. Em resumo, quando as grandezas são inversamente proporcionais, sempre invertemos uma das frações e multiplicamos cruzado. Detalhe esquecido durante muitas resoluções de problemas que faz muitos estudantes errarem ao esquecerem de analisar qual tipo de proporcionalidade, né? Se é direta ou se é inversa, o problema que se está trabalhando, ok? Então sempre é bom a gente ressaltar para os nossos alunos, né, que ao utilizar a regra de 3, a gente faz essa multiplicação cruzada. Beleza. Se a gente está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, a gente vai trabalhar com as razões do jeito que elas estão ali na tabela, tá? A gente nem mexe, tá? Faz cruzado ali, chega o nosso resultado, ok. Mas quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente precisa fazer essa análise, tá? Se a gente concluir, então, que é inversamente proporcional, troca, né, numerador com denominador de uma das duas razões, de uma das duas frações, tá bom? Se você não fizer isso, você vai encontrar um resultado. Se nós não tivéssemos feito isso, a gente ia encontrar um resultado menor do que 18, que não faria menor sentido, tá? Se a gente não trocasse uma das razões, nós encontraríamos um resultado menor do que 18 horas. Mas na prática não é isso que funciona, né? Se eu reduzo a quantidade de impressoras, eu não vou ter menos tempo, né? A impressão não vai terminar em menos tempo, ela vai levar mais tempo. Então, a gente precisa fazer essa inversão para poder fazer sentido aí o nosso problema, tá bom? Nós temos aí uns minutinhos a mais. Vamos providenciar aqui então alguns exemplos adicionais. Vou pedir aqui para colocar aí no quadro branco. Nós vamos colocar então um exemplo de cada tipo, uma direta e outra inversamente proporcional, para a gente ter um pouquinho mais de prática, né? Vamos então colocar aqui um exemplo 3, tá? Um operário ganha, vou colocar aqui em valores monetários, né? R$600 em 20 dias. Tá? É um operário que ganha isso aí em 20 dias. Quanto ele receberá se trabalhar apenas por 6 dias? Tá? A pergunta da nossa questão é essa. Quanto que ele vai ganhar aqui em reais? Ó. X reais em 6 dias. Então percebam aí que nós temos as nossas grandezas, né? Que é um valor aqui em reais, ok? E aqui nós temos uma grandeza chamada tempo. E esse tempo está calculado em dias, ok? Então vamos fazer juntos essa análise. Se essas grandezas aí são diretamente ou inversamente proporcionais. Então pense comigo. Se ele trabalha aí por menos tempo, que foi o que aconteceu aqui, né?
em 20 dias passou para 6 dias, então houve uma diminuição na quantidade aí de dias, né, na quantidade de tempo. O que vocês acham que vai acontecer aqui do outro lado, com o valor monetário? Se ele trabalhou por menos tempo, ele vai ganhar mais ou será que ele vai ganhar menos também? Tá? Para onde vai essa seta? Será que se trabalhando menos se ganha mais? É isso que vai acontecer? Com certeza não, né? Se ele trabalhou por menos tempo, é claro que o salário, né, o valor monetário também será reduzido, ele vai ganhar menos. Então a gente consegue concluir que são grandezas diretamente proporcionais. Então, como é que a gente resolve isso? Através da regra de 3. Do jeito que está aí, ó. 600 sobre x igual a 20 sobre 6. Tá? Nem mexo, não faço inversão nenhuma. Aplico aqui direto. O que nós vamos ter? Vamos ter 20 multiplicado com x igual a 6 vezes 600. X vai ser igual a 3.600, né? O resultado aí de 6 multiplicado por 600, dividido para 20. O nosso x, então, vai ser, ó, 360 dividido por 2, vamos ter, então, o resultado 180, tá? R$180, então, é o que ele vai receber por trabalhar aqueles 6 dias, tá bom? Então, a partir da informação inicial que nós tivemos aí, né? Ele recebia R$600 por 20 dias, então em 6 dias, utilizando a regra de 3, nós descobrimos que ele vai ganhar apenas R$180. Beleza? Isso é um exemplo aí, utilizando as grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Só para a gente ter aí um pouco mais de experiência, tá? Em utilizar a regra de 3. Bora fazer um outro exemplo aqui, enquanto a gente tem tempinho. Vou subir aqui para você terminar de anotar. Eu vou acrescentar aqui então o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui 6 operários que fazem um determinado trabalho em 30 dias. Em quantos dias? 15 operários, tá bom? Vamos colocar aqui só operário, tá? OP. Farão o mesmo trabalho? Essa é a nossa pergunta, né? Em quantos dias esses 15 operários vão fazer o mesmo trabalho, a mesma obra, né? O mesmo projeto? Então vamos fazer de novo a nossa análise. Nós temos aí a grandeza, quantidade de operários, né? Número de operários, né? Vou colocar só OP. E novamente nós temos aqui a outra grandeza chamada tempo. Tempo também aí medido em dias, não é? Então vamos fazer a seguinte análise. Se eu aumentar a quantidade de operários, né? Que é o que aconteceu aqui, passou de 6 para 15, em quanto tempo esta obra, esse trabalho, esse projeto vai se concluir? Em mais tempo, né? A gente está supondo que eles têm aí a mesma qualificação, né? Eles trabalham com o mesmo empenho. Então é claro, né, que se aumentar a quantidade de operários, se espera que a nossa obra, nosso trabalho se conclua em menos tempo. Portanto, essas são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui 6 sobre 15 igual a 30 sobre x, tá? Mas a gente vai lembrar que são grandezas inversamente proporcionais, então a gente vai trocar aqui, ó, uma das razões, a gente inverte aqui o nosso numerador com o denominador, a gente vai escrever então 15 sobre 6 igual a 30 sobre x. Beleza? Agora sim, vamos aqui aplicar a multiplicação aqui dos extremos, né? Ou produto dos meios pelos extremos. Olha só. Vamos ter então 15 multiplicado com x igual a 6 vezes 30.
x vai ser igual a 180 dividido por 15. E 180 dividido por 15, esse resultado aqui vai ser 12. 12 dias é o que se espera quando se aumenta a quantidade de operários de 6 para 15, para concluir esse trabalho, né, essa obra. Beleza? Então é dessa forma então que a gente faz a nossa análise, tá bom? A gente chegou então ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar direitinho, compreendido aí todos os nossos exemplos, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, então a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!